Quando a gente estuda sistema de controle, geralmente a gente analisa o processo como um bloco, a entrada, por exemplo, x de t, influenciando na saída y de t. E essa entrada e saída são representadas por um modelo, que aqui, por exemplo, está sendo representado por um modelo de equação diferencial, que tem a saída e a entrada. Tem algumas entradas comuns no estudo de sistemas de controle. Uma delas é o degrau, que ele é basicamente em um determinado tempo. Aqui, por exemplo, o tempo igual a zero. Você muda a variável de forma de um degrau, né? Então, você dá um degrau de magnitude d no processo para ver como é que ele se comporta, tá? Esse degrau ele é na variável de entrada do processo, por exemplo, uma válvula, e como saída, você tem o resultado desse degrau nas equações diferenciais, que vai depender da dinâmica do sistema. Outro sinal de entrada que podemos ter é o pulso, como se fosse um degrau, né? Você dá uma mudança na variável magnitude d, só que depois de um tempo t1 você volta essa variável para zero, né? Como se eu abrisse e fechasse uma válvula por um determinado espaço de tempo. Aqui a gente tem uma rampa também, um tipo de sinal de entrada, que eu posso, é como se eu estivesse abrindo gradativamente uma válvula ao longo do tempo, e também tem um sinal senoidal, né? Ele é um sinal periódico. Todas essas são entradas típicas que influenciam no processo e, como resultado, eu tenho uma alteração na saída. Tá? É esse caminho que a gente precisa estudar quando está estudando sistemas de controle. A gente vai aprender a transformada de Laplace e alguns desses sinais. Tá? Primeiro, a gente vai estudar o sinal de uma constante e deduzir ele aqui. Então, imagine que a gente tem uma constante A e a gente vai aplicar a definição de transformada de Laplace aqui. Integral de zero a infinito, a função multiplicado por e elevado a menos st dt. A gente considera a e s como constante, né, e coloca a exponencial no denominador multiplicado pelo coeficiente da exponencial. A gente tem a integral de zero a infinito. Tá? Então, a gente faz o final menos o inicial. A sobre s elevado a menos s, zero, na verdade, ali eu cometi um equívoco, né? Porque eu estou integrando em relação ao tempo, não em relação a s, então s se preserva. Daí fica a sobre s e o primeiro termo ele é negativo. Tá? Então, a transformada de Laplace de uma constante ela é a sobre s. Vamos fazer a mesma coisa agora para o degrau. Tá? A função degrau ela é definida como sendo zero para tempo menor que zero e um valor de magnitude d para tempo maior que zero. Esse valor d pode ser qualquer valor. Então, o gráfico do degrau ele é mais ou menos assim, né? Quando o tempo for menor que zero, ele vai ser zero, e quando ele passar, né? Quando ele chegar em zero adiante, ele vai ter um valor d. Como a minha transformada de Laplace ela não é definida para tempo menor que zero, eu já considero que todo valor fora da definição da transformada de Laplace é igual a zero. Portanto, só sobra o d, que é uma constante, tá? Então, ela é igual a Laplace da constante. Então, é d sobre s. Fazendo agora para exponencial, a gente tem uma função exponencial aqui, por exemplo, e elevado a menos bt, onde b é uma constante positiva. Se a gente tirar o Laplace aqui e aplicar a definição, e elevado a menos bt multiplicado por e elevado a menos st dt. Então, a gente pode somar os dois termos exponenciais, pelo fato das duas estar multiplicando. B mais st dt. Se a gente considerar s e b como uma constante, a gente consegue fazer a integração de forma direta, né? Joga para o denominador e multiplica pelo coeficiente. E a gente tem que essa integral é igual a 1 sobre b mais s multiplicado por e elevado a menos b s de 0 a infinito, tá? Aqui a gente vai tirar a integral, primeira parte do infinito, 1b mais s menos e elevado a menos b s, onde o t vai para infinito. Tá? Aí a parte inicial, tirei a parte final, agora eu vou tirar a parte inicial. 1b mais s menos e elevado a menos bs t, onde esse t ele é zero. Tá? Então esse termo aqui, ele está no denominador pelo fato do exponencial ser negativo, e ele vai para infinito no denominador. Então todo esse termo ele vai tender a zero, e vai sobrar só menos 1
bs menos e elevado a zero, e vai ficar multiplicado por menos 1, que vai ficar positivo, 1 sobre b mais s. Então, a transformada da exponencial ela é 1 sobre b mais s, tá? Sendo b uma constante positiva. Tirando agora o Laplace de uma função trigonométrica. Vamos considerar a função x igual a cosseno de ômega t, sendo ômega a frequência angular em radianos por segundo dessa função periódica. Então a gente tira o Laplace aqui, integral de menos infinito a infinito de cosseno de ômega t, é elevado a menos st. A gente pode fazer integração por partes aqui, só que a gente pode poupar esse trabalho, se a gente considerar a propriedade de Euler das funções trigonométricas. Né? Cosseno de t ela é igual a e elevado a i ômega t mais e elevado a menos i ômega t dividido por 2, tá? Onde i é um número complexo. Se a gente aplicar a integral aqui, aí fica e elevado a i ômega t mais e elevado a menos i ômega t dividido por 2, multiplicado pela exponencial em s dt. Como aqui é a integral da soma e 1 sobre 2 é uma constante, a gente pode tirar o Laplace separadamente de cada um desses termos. Tá? Então, eu vou tirar o Laplace aqui de um e do outro, para ficar mais fácil. Eu sei quem é o Laplace da exponencial. Tá? Eu considero i ômega como uma constante e é só tirar o genérico da exponencial. Eu sei que a exponencial de 1 menos bt é 1 sobre b mais s. Então, eu posso fazer analogia para negativo também. Tá? Então, do positivo ele fica 1 sobre s mais a constante, que é i ômega. Mesma coisa para o negativo. 1 sobre s mais i ômega positivo. Tá? Se eu fizer a soma das frações, eu consigo esse termo aqui. Eu consigo cortar também os termos complexos. Vai ficar 2s no termo de cima, né? Esses dois s vão somar e vai cortar com 1 sobre 2. Vai ficar só s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então essa é a transformada do cosseno. Mesma coisa eu posso fazer para o seno de ômega t. Ele usa essa outra propriedade de Euler. Que se eu aplicar a transformada de Laplace na função seno, eu vou ter ômega s quadrado mais ômega quadrado. Então a gente vai fazer agora aqui a transformada para a derivada dx dt. Vamos aplicar aqui a definição, tá? 0 a infinito x de t é elevado a menos st dt. Aqui a gente vai ter que fazer integração por partes. Integral de u dv é u vezes v menos integral de v du. Daí aqui a gente define o que é cada um dos termos da integração por partes. E vamos ver como é que fica aqui essa integração. Então, u vezes v é elevado a menos st multiplicado por x de t, menos a integral de v, que a gente definiu como sendo x, du, que é menos s é elevado a menos st. Então, a gente continua aqui, tá? A gente sabe que s é uma constante, a gente pode tirar ela da integral e fica apenas a integral de x de t é elevado a menos st dt. A gente sabe que essa última integral ela é a definição de x de s, então a gente pode continuar aqui já substituindo os valores. O primeiro termo ele é elevado a menos s infinito, que ele vai para zero. O segundo termo s multiplicado por zero, né? Mais sx de s, que é a própria definição da transformada de Laplace. Com isso a gente fica só com menos x de zero sx de s. Essa é a transformada de Laplace da derivada. Tá?